Falei, gente, alguém me ligou e o trem caiu aqui, o treco ao vivo aqui caiu. Deixa eu arrumar aqui o meu... Ai. Acho que tá dando pra ver a cara feia aqui, né? Bora lá, continuando. Não tô dirigindo não, tá? Fica tranquilo. Deu uma paradinha aqui. Ai, ai. Bom dia para quem está começando o seu dia como eu, na luta. Bora! O trem não para. As rodas são redondas e o trilho é comprido. Não é? Bora lá. Eu tava falando de educação de criança, que as crianças hoje em dia têm toda a facilidade do mundo, né? Porque os pais muito ausentes acabam substituindo essa falta com coisas que as crianças exigem, com coisas do capitalismo, acabam por satisfazer essa exacerbada, desnecessária e às vezes até contínua necessidade da criança, e acabam contribuindo para um consumismo desenfreado. Gente, a vida é feita de economia. Não é porque você tem um salário, não é porque você tem um carro bom, não é porque você tem condições de sobreviver que deve gastar tudo, não. Sabe que tem umas coisas que, né, eu já disse pra vocês, né, que tudo que meus pais falaram pra mim na infância, eu acabei gravando muito, e até hoje eu gravo conforme o que eu vivo, vem aquelas frases na minha cabeça, né? A minha mãe falava assim pra mim, o negócio agora começou a chacoalhar aqui, vou ter que dar uma paradinha. Minha mãe falava assim pra mim, a gente tem que economizar, não pode ser igual pato. E eu ficava com aquilo na cabeça, mas será que o pato não sabe economizar? Porque criança leva tudo ao pé da letra, né? Mas por quê? E eu ficava com aquilo na cabeça, o pato não economiza, o pato não economiza. Quando eu cresci mais um pouquinho, eu ia, minha curiosidade, porque eu sou muito curiosa, gente, se tem um trem que eu sou, deve ser um defeito muito grande, às vezes é bom, às vezes é ruim, é curiosidade, eu sou muito curiosa. Você sabe que curiosidade matou o galo, né? Então, quando eu tive um pouquinho de entendimento, eu perguntei à minha mãe, mas por que o pato não economiza? E ela disse, o pato come, caga. Se você colocar toda a comida do mês pro pato, o pato come tudo num dia. E depois caga tudo, sai cagando tudo. Aí eu fui analisar, realmente é assim. Tem inclusive um lugar na França que é uma coisa assim horrível, que os protetores dos animais até lutam contra isso, que coloca os patos com a boca aberta, né, e jogando milho, o fígado fica 10 vezes maior de tamanho, porque eles usam o fígado do pato. Tá, mas deixa o pato pra lá. Tô falando de economia. E aí acaba que os pais se sacrificam às vezes para dar pro filho aquilo que ele nem pode dar, porque ele deve substituir aquela necessidade, mas é uma necessidade, uma carência? Não, uma carência, é uma carência afetiva, e ele substitui com material. Tá errado. Não devemos substituir. Devemos dar amor, devemos dar carinho, devemos dar afeto, atenção para os filhos. Porque isso vai faltar na sua formação, na sua personalidade, quando ele for adulto. Vai ter um grande problema, né? Aí vem os psicopatas, é daí que nascem os traumas, é daí que nascem os suicidas, né? Então é por isso que a gente tem que ter responsabilidade na hora de educar os filhos. E outro assunto que eu queria falar com vocês, e por que eu cheguei nesse assunto? Porque me perguntaram se o narcisista psicopata, se ele nasce assim, né?
Ele pode nascer narcisista, porque ele é fruto de uma relação narcisista, ou ele pode ter adquirido na primeira infância, diante do meio onde ele viveu, diante da educação que ele teve ou das pessoas com as quais ele sobreviveu, né? Então, é duas formas: ou hereditária, ou fruto do meio, né? E aí vai ser uma pessoa, coitado, né? Igual eu já disse, o narcisista é como uma parede de borracha. Não adianta você lutar contra ele, porque você vai perder. Você vai bater, vai voltar, você vai perder energia, você vai ficar cansado, você não vai... E ele vai estar intacto. Desista. Tenha pena, tenha compaixão de um narcisista, mas deixa ele no canto dele, deixa ele viver a vida dele, porque não adianta que você não muda, você não conserta, você não consegue fazer ele entender que ele está indo para um caminho errado. Ele não vai entender, ele vai sempre achar que tá certo, que você é a louca. Então, desista, pega outra estrada e vai ser feliz. Agora, gente, bora falar de outra coisa? Passei o final de semana acompanhando tudo, acompanhando os noticiários, acompanhando a questão do aniversário de 1 ano da prisão do Lula. E depois desse 1 ano, na realidade depois de 2 anos, a gente começa a fazer uma retrospectiva dos fatos, né? A analisar a situação de forma geral. E aí, cara, você vê uns negócios assim. Não é que eu tô aqui defendendo o Lula, eu gosto do Lula, eu sou fã do Lula, não, é inegável, todo mundo sabe. E eu não tô aqui pra inventar história, nem... Mas, sabe, uma pessoa com 70 anos, que já teve câncer, que tem tantos problemas de saúde, na prisão, por uma coisa que não tem certeza ainda se é ou não um crime, tá justo? Bora fazer essa análise. Independente de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda, não sei o quê. Para de pensar no Lula por 1 minuto. A pessoa Lula. Para de pensar na pessoa Lula, tá? Pensa no homem. Pensa no idoso. Pensa no teu pai. Pensa no teu tio, no teu irmão, no teu filho, em você. É justo alguém estar numa prisão por uma questão política, aonde o juiz depois se tornou ministro do presidente que concorria com Lula? Não é estranho? Não dá a impressão que esse ministro, que era antes o juiz, que fazia de tudo para deixar Lula preso, não dá a impressão que ele fez tudo muito organizado para o seu próprio interesse, para o interesse daquele que ele queria que ganhasse a campanha política? Não dá a impressão que, sabe, pelo fato do pai do juiz também ser fundador do partido do Bolsonaro, não dá a impressão que tem alguma coisa errada? Ou é só eu que vejo que tá errado? Gente, ó, esquece PT. Esquece PT. Esquece Lula. Esquece. Vamos pensar, vamos fazer um exercício de raciocínio. Imagina você numa prisão onde uma pessoa fez uma delação premiada. Só o nome já não me agrada. Delação premiada. Esse negócio de prêmio é pra quem obtém alguma vantagem. Não pega bem, sabe? É um trem que precisa ser melhor estudado. Delação premiada. Aí foi lá, disse que você era bandido, que você isso, que você aquilo, sem prova. Só diz, pode falar, né? Te mete na cadeia
porque você estaria com a possibilidade de concorrer a uma campanha política e ganhar, tá? E aí te deixa lá até passar todos os prazos, para você não ter condições de concorrer, para você não ter condições de fazer campanha, para você não ter condições nenhuma de estar nessa campanha concorrendo com esse outro. Aí depois o outro ganha, e aí o juiz vai lá ser o ministro do cara, do presidente que ganhou, enquanto ele prendeu o concorrente, e deixar 1 ano o cara preso sem provas, apenas por convicções, apenas por... Vocês viram a fundamentação do Sérgio Moro? Gente, não tem lógica. Estamos vivendo sim uma ditadura, infelizmente. Não a ditadura como aquela daquele tempo, né, que pegava as pessoas e levava para tortura. Ainda não está assim, mas é pior. A ditadura, quando ela entranha na justiça, no poder judiciário, ela mata muito mais do que aquela ditadura que pegava, que matou, sei lá, 400, 500, 2 mil pessoas na época. Então, gente, olha, é necessário fazer uma análise. Por quê? Porque esse trem aí serve de jurisprudência, tá? Hoje é o Lula, amanhã pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser seu irmão que está na mesma situação, pode ser você. E ninguém sabe. É muito fácil quando você está com raiva porque é um partido, você está falando. Eu tenho certeza que os meus amigos de direita que falam, aquele bandido deve ficar lá, vai morrer na cadeia, piriri, parará. Eles não falam com profundidade racional, analisando profundamente, porque qualquer pessoa com o mínimo de inteligência que analisa com razão, usando a razão e não a emoção, vai saber que tá errado. Vai saber que tá errado. Que bandidos, comprovadamente bandidos da política, que roubaram, que dilapidaram, que fizeram tanta coisa errada, estão soltos porque são do mesmo partido do juiz que comandava a Lava Jato? É justo? Que justiça é essa que pesa só para um lado? Eu falei para fazer uma análise sem levar em consideração o sentimento partidário, levando em consideração a questão de humanidade, de dignidade da pessoa humana. É justo manter preso um cara com 70 anos, enquanto que outros bandidos verdadeiramente confirmados, tanto com delação, quanto com documento, com provas de tudo que é tipo, solto? Que justiça é essa? Como que funciona essa justiça? Agora, eu te digo uma coisa. Só sabe analisar mais ainda profundamente? Eu sei que muitos, mesmo sendo de direita, conseguem fazer essa análise, mas consegue mais ainda fazer uma análise quem já passou por isso, quem já foi injustiçado, quem já foi acusado sem culpa, quem não teve a oportunidade de se defender na hora certa e foi chamado de bandido sem ser. Então, pensa bem. Pode ser que aconteça com você. Sabe por quê? Eu pensei que nunca ia acontecer comigo e um dia aconteceu. Aconteceu. Mas nós vamos falar disso depois, porque agora eu vou trabalhar, tá? Senão o pão não vem, senão não paga as contas. Mais tarde eu volto com esse assunto. Um beijo pra todo mundo.